como fazer uma planilha de frente de caixa aqui no Excel para te ajudar no seu dia a dia, nas tarefas que você tem que fazer, como por exemplo, registrar as vendas que acontecem, registrar os produtos que você tem no estoque, colocar o preço de custo e o preço de venda, porque dessa forma a gente consegue ter uma automatização. Sempre que você, aqui nas vendas, for colocar um produto que foi vendido, exemplo, item D, dá para ver que a venda unitária puxa a informação deste produto que você selecionou. Tem aqui também forma de pagamento que dá para a gente adicionar. Se você clicar aqui em produtos, você consegue ver os produtos que você tem. Análises, a gente consegue fazer análises, como exemplo, ver o total de vendas que tivemos por mês, os produtos que mais venderam. Ah, e aqui é legal, aqui dá para ver que o item D é o item que mais traz faturamento para a empresa. E a última tabelinha que a gente vai fazer é as formas de pagamento que mais são utilizadas. Então, vamos aprender do zero e passo a passo, inclusive fazer esses botõezinhos aqui no Excel, como fazer essa planilha de frente de caixa PDV ponto de venda aqui no Excel. Vamos lá. Vamos começar fazendo a nossa planilha de modo a nos auxiliar na mudança de uma tela para outra, nos ajudar a navegar. E para isso eu vou clicar aqui em cima, ó, inserir, e então formas, e venho aqui, ó, retângulo, clico e pronto. Este retângulo eu vou clicar e colocar ele aqui em cima da tela. Pode ser mais ou menos assim. Bom, você deixa aí do tamanho que você achar melhor. Esse meu primeiro retângulo, ele vai ser 2 cliques, 1, 2, aonde eu vou registrar as vendas. Então eu escrevi vendas aqui dentro, seleciono as vendas, coloco em negrito, aumento um pouco, e jogo ele aqui no meio da tela, centralizando as informações. Pronto. Posso até mudar a cor, indo em forma de formato, escolhendo aqui talvez um layout azul, igual esse daqui. O botãozinho, quer dizer, a letra, eu vou deixar um azulzinho mais clarinho, dessa forma. Aí, ó, beleza, eu acho que assim ficou bem interessante. Agora eu vou ter outros dois botões ainda, que seriam os produtos e o relatório. Só que antes da gente fazer esses dois botões, deixa eu fazer o seguinte. Para que esse botão sempre fique aqui, nessa posição, que ele não mova para a direita, para a esquerda, para baixo, eu quero que ele fique onde está. Eu vou clicar com o botão direito nele, e então, tamanho e propriedades, e aí eu venho aqui, ó, nesse ícone, propriedades, e vou na opção propriedades, não mover, aqui ó, não mover. Posso fechar essa janela, e é isso aí. Agora eu vou clicar nesse botão direito do mouse, copiar, clico numa célula ao lado, botão direito, colar. Faço isso mais uma vez. Clico aqui numa célula do lado, botão direito, colar. No próximo botão a gente pode ter os produtos. E no próximo, as análises. Legal. Agora a gente já tem os 3 botõezinhos que a gente vai utilizar para a nossa planilha. Se você quiser, você pode até clicar no primeiro botão, puxar ele um pouquinho para a esquerda, puxa esse daqui para cá também, e puxa esse daqui para cá também. Pronto, eu acho que assim ficou melhor. É isso aí, mais no cantinho. A nossa primeira planilha, ela pode ser relacionada, botão direito, renomear, as vendas. Enter. Só que aí eu preciso de mais 2 planilhas, produtos e os relatórios. Para que eu possa, dessa forma, fazer essas planilhas de modo bem simples e ainda manter os botões que eu já fiz, eu vou clicar nessa planilha de vendas, botão direito, e então, mover ou copiar, e venho aqui, ó, mover para o final, criar uma cópia. Ok. Vou fazer isso mais uma vez. Botão direito, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Ok. Agora essa minha planilha do meio, botão direito, renomear, vai ser os produtos que a gente vai ter. Enter. E a última, botão direito, renomear, serão as análises. Enter. E aí veja que as planilhas aqui embaixo são todas iguais. Pelo menos a gente já tem os botõezinhos em todas essas planilhas que a gente fez. Agora chegou a hora de fazer algo bem legal. Vamos aqui para a planilha de vendas. E como é a planilha de vendas que está ativa, eu gostaria que esse botãozinho ficasse com uma cor diferente. Então eu clico nele, forma de formato, e vou escolher aqui uma outra cor, talvez um amarelo, página inicial, e aí eu mudo a cor da fonte para um vermelho escuro, ou um laranja, enfim, talvez dessa cor aqui eu acho que fica legal. Posso até colocar um tracinho embaixo e colocar de itálico. Pronto. Agora eu sei que é as vendas que estão ativadas. Se eu vier aqui nos produtos, eu vou fazer a mesma coisa para os produtos. Clico nele, forma de formato, pego aqui um amarelinho, página inicial, coloco ó, itálico, coloco sublinhado e coloco a fonte de laranja. Agora eu venho aqui nas análises e faço a mesma coisa. Clico, vamos já trocar a cor da fonte, ou melhor, forma de formato, colocar de amarelo, e aí a gente troca aqui a cor da fonte. É isso aí. Agora, se eu vier em vendas, produtos ou análises, olha que legal.
os botões eles são automaticamente atualizados para mim, de modo a me ajudar a saber em qual planilha que eu estou atualmente. Agora, a última configuração que a gente vai fazer desses botões seria, toda vez que eu clicar em produtos, eu sou automaticamente direcionado para produtos. Se eu clicar em análises, eu sou automaticamente direcionado para as análises, e assim por diante. Então vamos vir aqui em vendas, e aí se eu clicar em produtos, ó, botão direito, aí eu vou vir aqui, ó, link, e vou selecionar, como eu cliquei nos produtos, a planilha dos produtos, ó. Colocar neste documento, produtos. Ok. Agora se eu clicar nos produtos, ó, o que vai acontecer? Eu sou direcionado para a planilha dos produtos. Se eu quiser voltar para as vendas, botão direito aqui nas vendas, link, seleciona as vendas. Se eu clicar nas vendas, agora eu sou direcionado para as vendas, ó. Já está funcionando vendas e produtos. Se eu estiver em vendas e quiser ir para análise, botão direito, link, eu coloco o link das análises. Pronto. Se eu quiser voltar para o produto, botão direito, link, seleciono os produtos. Se eu quiser ir para as vendas, link, seleciono aqui as vendas. Pronto. Dessa forma a gente consegue fazer com que cada botão funcione de modo automático. É só você clicar e dá para ver ali embaixo que as planilhas estão sendo automaticamente alteradas para a gente. Dessa forma é uma excelente maneira de navegar entre as planilhas de forma super simples e fácil. Agora vamos colocar as informações que vamos utilizar aqui nessa nossa planilha. Vou começar com os produtos, e aqui nos produtos eu gostaria de ter informações como o código do produto, o nome do produto, a marca, a data de atualização, que eu fiz a atualização desse produto, o custo, ou melhor, preço de custo e preço de venda. Pronto. Deixa eu selecionar todas essas colunas aqui e na divisão de uma com a outra, eu clico seguro e arrasto para a direita. Porque dessa forma eu consigo aumentar o tamanho das colunas. E fica mais fácil e tem mais espaço para a gente colocar as informações. Deixa eu selecionar aqui, ó, a primeira linha inteira e um pouquinho para baixo. Vou centralizar tudo. Essa primeira linha vai ser o nosso cabeçalho. Então posso selecionar, colocar aqui de negrito, por exemplo, e talvez até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, mas eu acho que não precisa. Vamos lá. O código do meu produto pode ser qualquer código. Às vezes tem letras junto com números, às vezes só tem letra, sei lá, Z, X, Y. Às vezes pode ser que só tenha número, e às vezes tem números que começam com 0. Exemplo, 00005, Enter. Só que veja que o Excel não deixa eu colocar número que começa com 0. Dessa forma, eu vou selecionar toda essa coluna aqui do código, página inicial, geral, eu troco para texto, e é isso aí. Agora eu posso inserir o código que eu quiser que vai funcionar. Então já cadastrei aqui alguns códigos e vou colocar os produtos correspondentes. Item A, item B, vou colocar aqui também o item C e o item D. Legal. Agora vamos colocar aqui uma marca, digamos M1, M2, M1, M3. Legal. São as marcas dos produtos. Data de atualização. Vou colocar aqui como tudo sendo 1/1 de 2025. Enter. O preço de custo e o preço de venda. Esse daqui vai ser R$10. Preço de custo, esse é 5, esse é 9,90. E esse daqui de baixo é R$20. Só que perceba o seguinte. Venda e custo, preço no geral, talvez seja interessante colocar como RS cifrão, que é moeda. Então vou clicar aqui em cima em página inicial e nesse símbolo ó, de moeda. Aí já fica mais organizado as informações. O primeiro é vendido a R$15, o segundo a 10, o terceiro a R$19,90 e o último a R$34,75. Legal. Então aqui eu já cadastrei alguns produtos que eu tenho no meu estoque. Selecionei agora toda essa lista de informações e vou vir aqui, ó, inserir tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalhos e clica no OK. Por que é interessante a gente usar uma tabela no Excel? Porque uma tabela tem várias funcionalidades importantes. Como exemplo, sempre que você inserir uma nova linha de informação para cadastrar um novo produto, digamos 550011, que é o código do produto, Enter. Veja que uma nova linha automaticamente já foi incluída aqui para a gente nesse cadastro de produtos, beleza? Para excluir a linha, é só você clicar aqui do lado, botão direito, e então excluir. Você pode fazer isso para qualquer tabela que você tiver aqui no Excel, nas vendas ou aqui mesmo nos produtos. Agora que a gente já fez os produtos, vamos ir para a janela de vendas para que a gente possa cadastrar algumas vendas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Aqui nas vendas, as informações que são importantes para mim são data, produto, quantidade vendida, o total, preço de venda no caso, e a forma de pagamento. Enter. Vou até
na divisão de uma coluna com a outra, selecionar tudo e aumentar um pouquinho para a direita, para ficar mais fácil de ver. Aí digamos que no dia 1/1 de 2025, teve uma venda de um produto e eu preciso pegar esse produto e talvez já poder retornar o preço de venda dele aqui automaticamente, para poder calcular com a quantidade, enfim. Talvez seja até interessante eu ter aqui venda unitária, venda total e aqui sim a forma de pagamento. Pronto. Acho que assim fica mais organizado. Se eu selecionar tudo de novo, aumentar um pouquinho, é isso aí. Para que eu possa colocar aqui o produto, eu não quero ficar escrevendo toda hora o nome do produto. Então deixa eu vir aqui nos produtos e talvez a gente já possa utilizar esse cadastro que fizemos. Ou seja, toda vez que eu precisar colocar um produto aqui, vai aparecer para mim uma listinha com o nome de todos os produtos que eu já cadastrei aqui anteriormente. E para poder fazer essa lista no Excel, é simples. Eu vou clicar em qualquer célula e então, igual, aqui dentro dos produtos, né? E seleciono os produtos que eu tenho. Não seleciona o cabeçalho, só os produtos. Porque o Excel vai te dar essa referência aqui, ó. O nome da tabela, tabela 1, e o nome da coluna, produto. Agora deixa eu selecionar essas informações. Não seleciona o igual, só as demais informações. Botão direito, copiar. Pronto, dá um ESC para sair. Volta aqui para as vendas e aqui embaixo dos produtos, vamos criar uma listinha com essas informações. Dados e então validação de dados. Aqui eu vou clicar no qualquer valor e trocar para lista. E aqui dentro dessa fonte eu vou fazer a seguinte configuração. Igual indireto. Abre parênteses, abre aspas, botão direito, colar. Fecho aspas, fecho parênteses. E clico no OK. Agora eu já consegui criar, como você está vendo, uma listinha no Excel que retorna todos os produtos que eu cadastrei anteriormente. Ah, professor, mas e se algum dia eu cadastrar um produto novo? Não se preocupe. Por quê? Esse produto novo, sim, ele vai automaticamente aparecer aqui nessa lista para você. Digamos que eu tenha escolhido o item B. Eu quero automaticamente já retornar o preço de venda dele. Por quê? Porque eu já cadastrei aqui anteriormente, ó. O produto B, ele tem esse preço de venda aqui, ó. Opa, não é esse aqui, esse aqui é o custo. Esse daqui, ó. R$10 a venda unitária. Para que eu possa fazer isso, aqui na venda unitária, eu vou fazer igual PROC-V, igual PROC-V. Escreve isso daí. 2 cliques. 1, 2. E aí, o PROC-V tem vários argumentos que são chamados. Primeira coisa que a gente precisa selecionar é o valor que eu procuro. E nesse caso, o que eu procuro é o item B, que está aqui, ó. Pronto. Ponto e vírgula. Aonde que eu procuro? Em qual tabela que eu vou procurar esse item B? Agora vamos lá embaixo, ó. Clica nos produtos. Ele vai estar aqui, ó. Nessa parte dos produtos. Só selecionar tudo que você tem aqui, ó. Sim, com o cabeçalho. Mas também precisamos selecionar até a última coluna. Por quê? Porque é aqui que eu tenho o preço de venda. E é essa informação que eu preciso retornar. Então vamos lá selecionar, ó, os produtos até o preço de venda. Vou clicar nessa barra de fórmula aqui agora, aqui no final. Ponto e vírgula, porque fica mais fácil da gente ver. Agora está pedindo o número da coluna que eu quero retornar. E nesse caso eu tenho as colunas 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero retornar a coluna número 5, pois é aqui que eu tenho o preço de venda. Então vou colocar aqui em cima o número 5. 5, ponto e vírgula. E agora eu quero uma correspondência exata. Ou seja, se eu procuro o item B, é o item B que eu quero. Não quero nada aproximado. Eu quero exatamente o que eu procuro. Correspondência exata. 1, 2 e aperto Enter. Agora toda vez que eu colocar um produto aqui, você vai ver que o preço de venda vai automaticamente ser atualizado para mim. Olha que interessante. Então dessa forma a gente já consegue automatizar alguns processos. Deixa eu selecionar venda unitária e venda total, página inicial e colocar em moeda, para que a gente possa ter essas informações com a formatação correta. E continuando a nossa planilha de vendas, se eu inserir aqui uma quantidade, digamos, produto B, eu vendi 3 quantidades desse produto, a venda total é R$10. Então a venda unitária é 10, então a venda total é o quê? 3 vezes 10. Então vamos lá, igual 3 vezes asterisco o 10, Enter. Assim eu consigo ter a venda total. E o pagamento, pessoal, pode ser várias opções diferentes. Pode ser que a pessoa compre usando boleto, pode ser que a pessoa compre usando cartão, usando dinheiro, usando depósito, usando Pix, enfim. Então vamos criar também aqui uma listinha de possibilidades.
clico no pagamento, aqui ó, nessa célula, e então, dados, validação de dados, e aqui eu seleciono, ao invés de qualquer valor, lista. E aí eu vou ter as opções como boleto, ponto e vírgula, Pix, ponto e vírgula, dinheiro, ponto e vírgula, crédito, ponto e vírgula, débito. Legal, é isso aí. Tem mais opções que você queira? Ponto e vírgula, só continuar colocando, beleza? Ok, e é isso aí. Digamos que essa pessoa pagou no dinheiro ou no débito. Pronto, legal. Vamos selecionar essas informações, centralizar tudo, ó, aqui, e inserir tabela. E então clicar no OK. Assim a gente tem mais uma tabela aqui no Excel. E essa minha tabela eu quero clicar em Design e então mudar a cor dela por um verde. Só para ficar algo diferente do que a gente já tem nos produtos. Vendas e produtos. Agora se a gente vier aqui em análises, podemos fazer algumas análises que podem nos ajudar a entender o que está acontecendo nas vendas e com os produtos que a gente tem. Talvez a gente vê os produtos que mais venderam, a forma de pagamento mais utilizada, os dias que mais saíram vendas, as vendas por mês, as vendas por ano, enfim. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou inserir novas vendas, como se eu tivesse vendido bastante coisa. Exemplo, ó, dia 2 do 1 de 2025, Enter, eu vendi o item A, uma unidade, e a pessoa pagou no crédito. Depois, no mesmo dia, dia 2, eu vendi de novo, eu vendi o item C em 5 unidades, e a pessoa pagou no dinheiro, ou no Pix. Enfim, então eu vou cadastrando aqui várias vendas para fazer uma simulação, e depois a gente pode ir aqui para as análises e ver como podemos fazer análises no Excel. Mas não se preocupe, porque mesmo que você só tenha cadastrado uma linha de informação, você sim vai conseguir fazer essas análises que a gente vai fazer juntos aqui, beleza? Então não se preocupe. À medida que você for aumentando as informações da sua planilha, as análises vão também sendo aumentadas, ficando mais recheadas com informações para você, mas o passo a passo é o mesmo. Beleza, pessoal, cadastrei mais algumas informações de vendas aqui nessa minha planilha, então agora ela já está com bastante informações de vários dias diferentes, vários produtos, várias formas de pagamento que foram utilizadas, enfim. Os produtos eu mantive aqueles que a gente tinha cadastrado juntos, e se a gente vier aqui em análises, ainda está vazia, mas a gente pode fazer agora as nossas análises. Deixa eu voltar aqui para as vendas e eu vou clicar nessa minha tabela verde que eu tenho, e então inserir tabela dinâmica aqui, ó. Muito importante você selecionar essa opção, planilha existente. Clica nessa setinha para cima, aí você vem aqui, ó, nas análises e clica, por exemplo, aqui nessa célula, setinha para baixo e clica no OK. Vamos começar fazendo o seguinte, botão direito dentro da tabela dinâmica, opções da tabela dinâmica, ajustar automaticamente? Não. E aí, OK. Pronto. Aqui já está então a nossa tabela dinâmica. E aqui à direita estão as informações, as configurações que a gente pode fazer com a nossa tabela dinâmica. Inclusive, esse vídeo é super objetivo para que você não perca tempo. Mas, se você quiser ver um vídeo completo sobre tabela dinâmica para te ajudar no seu dia a dia a impressionar o seu chefe, a ganhar tempo com Excel, a automatizar tarefas, de grátis, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo completo sobre tabelas dinâmicas no Excel. Mas vamos lá. A primeira informação que eu gostaria de saber é o total vendido. Para isso, eu posso pegar a venda total que eu tenho aqui, clicar, segurar e arrastar dentro dos valores. Assim eu vou saber o total que foi vendido em toda aquela minha planilha. Está bem pequenininho, apareceu esse hashtag que geralmente mostra um erro no Excel. Então o que eu vou fazer? Na divisão da coluna B com a coluna C, eu vou clicar e aumentar para que eu consiga visualizar esse valor. Ó. Então R$31 mil são as vendas totais de toda aquela tabela aqui das vendas que eu tenho. Mas tem um problema. R$31 mil quando? Janeiro, fevereiro, março? Não sei. Então é legal a gente especificar essa informação. Para isso, deixa eu clicar na minha tabela dinâmica e eu venho aqui nessa janela, vou pegar a data, clico, seguro, arrasto e solto dentro das linhas. Assim eu vou ter todas as informações dos meses, deixa eu aumentar essas duas colunas aqui, e ao lado eu vou ter as informações das vendas, facilitando bastante a gente saber o quanto que vendemos por mês e aqui embaixo também por
total, o somatório desses valores. Se eu clicar dentro de um mês, como você está vendo, tem um botãozinho de mais, a gente consegue abrir essa informação. E assim a gente vê o quanto que vendeu por dia, ó. Bem legal, né? Deixa eu minimizar isso daqui. E pronto. Outra tabela dinâmica que a gente pode fazer é ver o quanto que a gente vendeu por produto. E para que a gente possa economizar tempo, eu vou selecionar essa tabela dinâmica aqui, venho aqui em cima, ó, copiar, clico aqui do lado e venho aqui, ó, colar. Agora eu quero ver, ao invés dos meses, vou clicar e remover, clicar e remover, clicar e remover. Eu quero pegar o produto que está aqui em cima e jogar dentro das linhas. Assim eu vou saber o quanto que eu vendi por produto. Dessa forma também temos mais uma análise no Excel. Inclusive, olha que interessante, o produto que mais vende na empresa é o item D. Olha o faturamento dele aqui, ó, 14 mil. Então já é uma análise bem legal da gente saber que o item D é o item que mais traz faturamento para a empresa. De novo, seleciono essa planilha aqui, botão direito, copiar, clico aqui do lado, botão direito, colar. Agora eu gostaria de ver, vamos remover o produto, digamos que a forma de pagamento e as vendas por forma de pagamento. Assim a gente consegue ter mais uma análise no Excel e talvez saber a forma de pagamento, ó, débito, que é mais utilizada, assim como a forma de pagamento que é menos utilizada, crédito. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Sim, a gente já finalizou o vídeo. Super simples e fácil de fazer essa planilha aqui, vendas, produtos e análises. Não se esqueça de dar um like aqui no vídeo se você gostou. Se não gostou, deixa um comentário falando o que você gostaria de ver na planilha que eu não mostrei. E lembrando, se você quiser marcar uma aula particular e ao vivo comigo, para que eu te ajude em qualquer assunto de Excel, fazer uma planilha, fazer um dashboard, aprender a usar alguma fórmula, alguma função para te ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho, resolver algum problema, entre em contato comigo para que a gente possa marcar essa aula particular, eu e você, ao vivo, beleza? E também, se você quiser uma planilha personalizada feita por mim, controle de estoque, controle de vendas, RH, logística, enfim, qualquer planilha que você quiser, eu faço também. Então entre em contato comigo, beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.